Sejam bem-vindos, este é o segundo episódio do podcast Notas Fotográficas. Há alguns anos entrei num restaurante aqui da ilha e vi, pendurada na parede, uma fotografia, um retrato antigo de um homem a fumar cachimbo. Penso que tinha uma camisa riscada, já não me lembro bem dos detalhes. Foi há muitos anos, mas lembro-me da postura daquele homem, debaixo de uma luz cuidada que o separava do fundo. Não via um retrato tão expressivo há muito tempo. Não perguntei onde, nem quando, nem como. Fiz a pergunta que faço sempre que vejo algo que gosto muito. Quem é que fez? Quem tinha tirado aquele retrato? A autora está aqui comigo, Anaísa Costa, a primeira fotógrafa da Ilha Terceira. Dessa parte já vamos falar de seguida. Seja bem-vinda, dona Anaísa. Muito obrigada. Lembra-se daquele retrato? Lembra-me perfeitamente. Conte-me, como é que fez aquilo? Eu olhei para aquela fotografia quando cheguei lá, e sabemos agora que é do dono do restaurante, o Jorge. É um retrato belíssimo. Ele está numa pose a fumar cachimbo. Penso que até tem fumo do cachimbo. Tá. Tem fumo, tá. Eu tirei aquela fotografia. Eu costumava fazer uma exposição de fotografias pelo Natal. E uma vez falei com o Jorge e disse assim: Jorge, tu vais-me servir de modelo para tirar uma fotografia. Diz ele: olha, vai ser boa para oferecer ao meu pai. E então eu disse como é que eu gostava da fotografia. E ele apareceu-me lá um dia com o cachimbo e com tudo para tirar a fotografia. Foi no seu estúdio. Como? Foi no seu estúdio. Foi no meu estúdio que eu tirei. E ele então foi assim. Eu disse para ele acender o cachimbo, dar umas fumaças para sair assim aquele fumo. E foi na altura que eu disse como é que queria que ele ficasse. E tive a arranjá-lo para ele ficar como eu queria. E depois eu disse-lhe a ele como é que ele havia de fazer. Ele devia dar uma fumaça ou duas do cachimbo para sair o fumo, mas que ele não abrisse a boca, que deixasse de estar. Deu-lhe as instruções todas. Como estava. E então foi assim é que eu tirei aquela fotografia. É um belo retrato que eu não me esqueço dele. Eu acho que ele tinha uma camisa riscada, não tinha? Era uma camisa riscada que ele tinha, uma camisa de xadrez. Foi a senhora que pediu para ele levar aquela camisa? Não. Mas resultou muito bem no retrato. Resultou, mas eu não pedi para ele se vestir de maneira nenhuma. Só disse que queria fazer uma fotografia naquele género. Tem ideia de há quantos anos é que foi? Ai, não me lembrava. Sabe porque é que não se lembra? Porque é a primeira fotógrafa da Ilha Terceira. Isso já é há muito tempo. A senhora começou a fotografar nos anos 60, não foi? Foi sim, senhor. Porquê é que começou a fotografar? Eu comecei a fotografar, foi assim. O meu marido tinha uma loja de fotografia, mas eu tinha um cunhado meu, mais velho, que trabalhava de fotografia na base. Ele era um bom fotógrafo. E depois ele principiou a tirar no meu quintal fotografias à la minute para identificações, para rapazes que iam para a tropa e tudo. E eu servia de modelo para qualquer fotografia que ele quisesse tirar. Ok, era a senhora que era a modelo. Eu devia ter ali, talvez, nessa altura, devia ter os meus 14 anos. Ok. Mas aí não sabia que ia ser fotógrafa. Não, isso que não imaginava, não é? Passava isso, né? Assim, depois... Então mesmo antes de ser, já estava ligada de alguma maneira à fotografia, sem saber. Já era modelo. Já era modelo, já era uma grande coisa. E depois começou a ajudar o seu marido, não é? Pelo que sei. Comecei a ajudá-lo. Ele tirava reportagens de casamento e um dia disse assim: olha, eu vou mais tu. Ele disse que sim, que até ele dava gosto de eu ir com ele para endireitar a noiva e endireitar a coisa, porque ele disse, ele não tinha muito jeito para isso. Ele fazia, mas não era com vontade. Ok. E então, quando eu disse que queria ir com ele disse logo sim.
Então, Mas aí foi fotografar ou foi só ajudar? era só ajudar. Fazer a parte do vestido, compor a noiva e o noivo? Compor a noiva. Muitas noivas eu penteei. Muitos véus de noivas eu armei. Para ele fotografar. Para ele fotografar. E quando é que a senhora pegou numa câmara, lembra-se, pela primeira vez? Quando eu peguei numa câmara pela primeira vez, sozinha, ainda me lembro há quantos anos foi. Mas lembra-se como é que foi? O que é que se sentiu? Lembra-me como foi. Lembra-me, ele... Nervosa? Tínhamos muitas reportagens de casamento nessa semana e o meu marido disse assim, vai restar uma para ti, porque eu costumava acompanhá-lo sempre. Ele pensava que Já sabia. Já sabia. Diz-ele, resta uma para ti. Deu para mim, não, eu cá não vou. Diz ele, vais porque eu vou-te dizer como é que tu vais fazer e tu vais. O que é que ele fez? Escreveu-me nas mãos a abertura da lente com a lente tal, em tal distância serviu-me com a lente tal e levei as duas mãos todas cheias de instruções que ele me tinha dado. E eu tirei essa fotografia, foi em Angra, na Igreja da Conceição. E ficou bom o trabalho? Ficou bom, sim senhor. Ainda hoje em dia falo com a noiva, que ela, ficámos amigas. Ficaram amigas? Ficámos amigas. Que maravilha. E ela, quando me vê, fala sempre na reportagem, que está muito boa, que nunca teve. Mas ainda foi a preto e branco. Preto e branco. Ainda foi a cores, foi a preto e branco. E então a gente ri, as duas. E ela guarda as fotografias ainda? Guarda as fotografias ainda. E foi a senhora que revelou? Não é que revelei. Não, fotografias. Mas também começou a fazer isso, ou não? Mas eu revelava. Revelei, o príncipe a revelar foi numa altura que os americanos faziam muitos cartões de boas festas. Ok. A gente tirava a fotografia, tínhamos umas máscaras que eles escolhiam qual era a máscara que queria. Ok. Para encaixar a fotografia ali, e o meu marido, a gente fazia às 100, 200 fotografias para uma pessoa só. Eles mandavam fotografias para aquela América toda. Pois. E, Aí começou a revelar também para ajudar, não? e depois comecei a revelar para ajudar. O que é que gostava mais? De fotografar ou do trabalho de laboratório? Eu gostava dos dois, mas gostava mais de fotografar. Porquê? Porquê? Porque era uma coisa que as pessoas faziam aquilo que eu queria. Você punha as pessoas como queria que elas saíssem na fotografia? Por exemplo, a pessoa entrava, dizia que queria tirar uma fotografia boa e tudo, e eu começava a falar com ela. Falava com ela, movimentava-me de um lado para o outro para ver as expressões dela, para ver o rosto dela, que a gente todos têm um lado mais alto que o outro. E eu não queria fotografar do lado mais alto porque a cara ficava grande. Ok. Queria fotografar era do pequeno para o grande. Como é que aprendeu ficar isso? normal. Diga-me lá. Eu não aprendi com ninguém. Mas como é que aprendeu a ver essa questão da cara maior e do lado mais pequeno? Comecei a ver nas fotografias que eu tirava. As comparação, fotografias que eu tirava, não é? fazia a comparação e pensava, não, deste lado não dá certo, tem que ser do outro. Porque neste lado nunca mais me dá certo. A pessoa ficava com a cara abalada, não ficava com o rosto. E foi corrigindo assim o seu trabalho. E fui corrigindo assim o meu trabalho. Foi a ver os erros que fazia para inventá-los. Olha, isso começou como uma ajuda ao seu marido, também para levar, enfim, para levar o negócio para a frente, para que a família crescesse, etc. Mas depois tornou-se também uma paixão ou ficou sempre como trabalho? Via isso como um trabalho ou Não, como... ficou como paixão. Gostava de fotografar? Mas ainda pode fotografar, não é? Já não tenho capacidade para isso. Claro que tem. Claro que Já não tenho. tem. Pode pegar numa câmera e num telemóvel
Um telemóvel. Eu não sei. Como é que vê, diga-me só uma coisa, como é que vê a fotografia hoje? Toda a gente tira fotografias? Toda a gente tem um telemóvel? Toda a gente pode tirar fotografias? Está mais fácil hoje. Mas a fotografia hoje em dia não tem arte nenhuma. Porquê? Porquê? Porque a gente precisa ter gosto para estar numa fotografia e saber como é que a vai tirar. Não é só chegar numa coisa, tirar a fotografia, rite. Olha, vou tirar a fotografia, rite. E já está. E já está. Não é bem assim. Até às vezes com o sorriso eu trabalhava. Conte-me lá como é que fazia. É porque eu falava com a pessoa e eu às vezes dizia uma graça assim para elas se rirem e elas riam e havia mais ou menos a direção Onde de é que abrir era? e fechar a boca como era. Fica mais espontâneo. Fica muito melhor. Fica muito melhor. Então a senhora foi desenvolvendo uns truques Comigo própria. para fotografar cada vez melhor. Foi com esse sentido. E Era resultou, com esse sentido. porque eu ouço falar muito da Dona Anaísa como uma grande fotógrafa de sempre, sobretudo de pessoas e de retratos. E aquele retrato que eu vi no restaurante foi... Eu não a conhecia. Eu sei que todos os seus filhos foram fotógrafos, de alguma maneira. Alguns de uma forma... Continuaram de uma forma profissional, fizeram vida da fotografia, outros não, mas todos passaram pelo processo de fotografar. Todos tiveram a máquina na mão. A senhora detectava mais jeito nuns do que noutros? Como? Via que uns tinham mais jeito do que outros? Às vezes. E às vezes chamavam-os a atenção. E eles? Para ver. Eles recebiam bem. Ok. Recebiam muito bem. Se fosse hoje em dia, eles não iam receber tanto bem. Assim, minha mãe quer se meter na nossa vida, o que é? Mas na altura ainda dava para Mas lhes naquela dar. altura ainda dava para meter na vida deles. E ajudou-os com certeza nesse Ajudei caminho naquilo também que da pude, fotografia, não ajudei é? naquilo que pude. Uhum. Naqueles que eles precisavam. Mas na reportagem eles dirigiam-se mais ao pai que propriamente a mim. Porquê? Isso também é um porquê que eu não sei responder. Se calhar a mãe era mais crítica do que o pai. Talvez isso. A senhora olhava para o seu trabalho às vezes e não gostava do que fazia. Não, senhor. Gostou sempre do que estava a fazer. Gostei sempre daquilo que estava a fazer, porque eu, quando principiava a fazer, já tinha no meu juízo feito o que é que eu ia fazer. Mas até chegar lá, errava bastante. Sim, Não é? sim, então é verdade. É nesse sentido que eu pergunto, ou seja, há dias que chegava se calhar a casa, ao estúdio, porque estamos a falar de revelar fotografias, não estamos a falar de coisas digitais que aparecem na câmara. A senhora tirava a fotografia e não via a fotografia que tirava. Não havia. Só via depois. Hoje vê-se a E fotografia. a gente tirava fotografias naquela altura, era com uma máquina que tinha um... A gente trabalhava com chapas. Uhum, Encaixava-se num chassi uhum. e depois encaixava-se numa outra peça e aqui ia para a máquina para a gente tirar a fotografia. Certo. A fotografia eram tiradas em 6x9, 9x12, eram as medidas que a gente usava, eram estas. Depois de estar revelado e a prova feita e tudo, que a gente escolhia o tamanho que a gente queria, o tamanho que a gente lhe dava no ampliador. E assim ficavam as fotos ampliadas, impressas, é igual Era a isso. imprimir hoje numa impressora, Era isso. no papel, que duravam imensos anos. Duravam imensos anos. Eu tenho lá uma fotografia que me tiraram. Eu tinha 6 meses e estou com 88 anos e a fotografia está lá impecável. Mas eu vou dizer porquê. É porque antigamente as águas não tinham, Tantos químicos, não é? não tinham tanta química. E uma coisa que o meu marido costumava fazer era enchia um bidão que ele tinha grande. Sim, ok. Enchia de água de um dia para o outro para fazer o revelador e fazer o fixador. De um dia para o outro, porquê? Por causa de perder mais a química. Eu não Ok. sei. Ficava mais limpa. Se fazia diferença nas fotografias. Fazia tanto faz que tenho fotografias tiradas já há 40 e 50 anos que as pessoas falam comigo e dizem que estão impecáveis. Como esta reportagem que eu acabei de falar, que tirei sozinha. Do casamento. Uhum. Ela disse-me: tem as suas fotografias impecáveis, é preto e branco.
Ela já fez 50 anos de casada. Ser a primeira mulher na terceira, não sei se nos Açores, não vou arriscar porque não sei se foi a primeira mulher nos Açores. Eu não sei. Mas acredito que possa ser das primeiras, então. Porque... Ainda outro dia pensei nisso e tinha um fotógrafo em São Miguel, que era o Nóbrega, que era muito bom fotógrafo. E ele tinha uma filha, e sei que essa filha trabalhava era no balcão com ele. Ok. Não sei se tirava fotografias em estudos, se queira, não sei então. Porque quando eu ia lá, via sempre para o balcão. E diga uma coisa, numa área, estamos a falar dos anos 60, como é que os homens viam também o seu trabalho? Foi muito engraçado. Então. Neste casamento que eu fui tirar, que levei as mãos cheias de coisas, eles queriam tirar uma fotografia na parte de fora da igreja com os convidados todos e que aparecesse a igreja. Eu disse, meu Deus, agora é que eu estou tramada. Como é que resolveu? E depois, como é que eu resolvi? Eu atravessei a rua e fui para ali. E lá tive-me e vi que conseguia tirar tudo. Mas eu estava a ficar porque as pessoas ficavam assim, mas a igreja era alta. Então alta. aquilo... E tinha que ver aquilo como é que ia ficar para não ficar uma coisa... E então, nessa altura que eu vim, já atravessei a rua e que vim para cá, tinha lá dois homenzinhos encostados à parede e um deles disse assim, ainda mais a gente há de ver uma mulher a tirar retratos. Porque não se via muito. Não se via nada, não se via ninguém. Não se via ninguém. Eles não viram os retratos que a mulher tirava, senão ficavam fascinados. Então. Diga-me uma coisa, o que é preciso, na sua opinião, para uma fotografia ser boa, para gostarmos de olhar para ela? O que é que uma fotografia tem de ter para si? É de uma pessoa feia a gente fazer uma pessoa bonita. Isso é possível? É possível. A senhora conseguia fazer isso? Eu consegui fazer uma. Consegui fazer porque ela chegou lá à minha loja, uma rapariga aí para os seus 20 anos. E ela disse-me assim, a senhora Anísia, eu gostava de tirar uma fotografia, mas eu não sou nada boa para fotografias. E nunca fico na minha feição. E ela realmente não era pessoa de feições bonitas. Era mesmo que se tinha. E eu disse assim para mim, Nosso Senhor, como é que eu vou fazer daqui uma cara bonita? Como é que eu vou fazer? Comecei a andar no estúdio, a falar com ela, a fingir que estava a arrumar coisas. E lembro-me de contar uma anedota. E ela começou-se a rir. E disse, já de repente, já sei o que é que tu queres. E então fui tirar a fotografia e disse a ela, eu vou-te contar mais uma anedota para tu te rires, porque ela não havia maneira de se rir. Okay. E ela disse assim, a senhora Neisa não me faça rir demais. Digo, não, é só, te quero para um sorriso. E depois andei, falei com ela mais um bocadinho, para trás e para a frente, a ver a expressão dela, da cara e tudo. E então mandei-a sentar. E arranjei o ângulo para poder tirar a fotografia. E ela ri de maneira que não fizesse aqui... As sombras, não é? Umas sombras que fizesse a cara revirada. E conseguiu. Que eu vi que logo de frente o que é que podia ser. De lado não podia ser, porque ela tinha o nariz um bocadinho grande e aí, se fosse tirar uma coisa de lado, o nariz ficava lá a tapar a cara. Ok. E tinha que ser de frente. E foi assim que eu consegui. Então a senhora fazia ainda mais essa, que era criar... Contei anedotas para ela se rir, para mostrar um sorriso natural, não ser forçado. Porque geralmente as pessoas, quando vão tirar uma fotografia, eu via isso muito, eu dizia assim, vais-te rir um bocadinho. Eles assim. e eu ficava com pena, porque eu queria que eles apanhassem, eu queria apanhar um sorriso natural. Não era uma coisa a fazer força com os cantos da boca. E para isso eu tinha que trabalhar com as pessoas
para poder conseguir aquilo que queria. Tirar delas o melhor, não é? Sem elas sequer adivinharem porque é que era tanta conversa. Tirar delas o melhor delas, Tinha que não é? ser. A senhora começou com essas máquinas de grande formato e de médio formato e depois passou para aquelas mais pequenas, que eram as câmaras de reportagem, não é? Lembra-se dessa mudança? Ficou melhor? Ficou mais fácil? Ficou mais fácil. Mais leve? Ficou. Mas a fotografia, para mim, tirada com a chapa e o chassi, não há nada que compare. É fantástica, não é? Compara, porque a chapa era retocada para tirar, por exemplo, as pessoas tirava-se assim uma espinha ou uma mancha ou uma sombra muito vingada. Como é que retocava? Com a chapa retocada, era com um lápis muito afiadinho e a gente punha uma luz por baixo, punha a chapa em cima e assim é que a gente ia retocando o negativo. Também não era qualquer pessoa que fazia isso? Não, senhor, não era. Eu tinha um empregado meu que fazia isso muito bem feito e ele ensinou isso a um empregado, porque ele depois não podia estar no estúdio nem a retocar fotografias, porque aquilo exigia um certo esforço, exigia um certo trabalho leve, que não se podia estar a entrar e a sair. E a senhora foi ao longo dos anos também afirmando essa técnica do retoque e também da colorização de fotografias. Coloria. Então coloria as fotografias. Porquê? Eu adorava. Porquê? Depois eu principiei a colorir aquilo e ainda me ponho a pensar porquê. Gostava mais de vê-las a cores? Eu gosto mais de ver fotografia à sépia. A sépia? Porquê? Não sei. Acho que é uma fotografia fina. Mais emocionante, se calhar. É uma fotografia... Mais elegante. Para mim é isto. Ainda hoje? Ainda hoje. Mas essa colorização que fazia, das tintas, esse trabalho também era minucioso, não é? Era muito minucioso, muito, muito. Eu trabalhava com os pauzinhos, parecia palitos de dentes. E era com algodão. E trouxe ali a caixa das tintas para o senhor ver. Vai mostrar no fim. Aquela caixa que eu tenho ali é uma caixa que está praticamente nova, porque a gente não coloria em qualquer papel. Ok. Era papel de veludo. Ok. Naquela altura era tratado assim, papel de veludo. E a Kodak só é que tinha. A Kodak? A Kodak só é que tinha. Já não há? Já não há muito ano. Há muito ano que não há isso. Eu deixei de colorir porque já não havia desse papel e o outro papel não borrava, não me dava as coisas que eu queria. E eu então deixei de fazer o colorido. A senhora chegou a ensinar alguém? Passou estas técnicas de fotografia para alguém? Alguém lhe pediu ajuda alguma vez? Não, eu tinha nunca ninguém me pediu ajuda. Ajuda no sentido de aprender consigo? Foi esse fotógrafo Nóbrega, é que uma vez foi lá à nossa casa, fez uma visita à terceira e foi à nossa casa. Ele era muito amigo do meu marido. E ele disse, dê-me a entender que gostava de ver as tintas que eu trabalhava e as coisas, mas eu então, sou franca, não mostrei nada. Era concorrência. Para não fazer concorrência, não é? Para não fazer concorrência, não tinha nada que mostrar. Qual foi a fotografia que se lembra sempre de ter tirado? Aquela que a marcou assim mais? Tem alguma? Ou foram muitas? Foram muitas. Mas há alguma especial que se lembre sempre dela? Agora, de momento, é uma pergunta que eu não posso dar resposta. Mas lembra-se de ter tirado muitas fotografias que ficaram consigo, que se lembrava delas, da expressão das pessoas? Alguma... Como aquela, por exemplo, do Jorge com o cachimbo. É uma belíssima fotografia. Sim, eu acho que nunca mais me vou esquecer dela. Já não me lembro bem dos detalhes, naturalmente, mas lembro-me da expressão dele com o cachimbo e achei fantástica. Tem assim alguma que a tenha marcado mais? Que se lembre? Foram milhares delas, não foram? Foi muita coisa. Foram milhares de fotografias.
Pois a bebés, eu também gostava muito de tirar fotografias a bebés. Os bebés era mais difícil de os pôr a rir, pelo menos. Aí eles não podiam contar anedotas. Como é que resolvia os bebés? Era a brincar com eles. Ok. Arranjava instrumentos. Tinha sempre para... um disparador da máquina Uhum. na mão. Eu usava nessa altura para as crianças. E vinha ao pé deles, fazia-lhe uma graça, fugia para trás e tudo. E disparava. E foi assim é que eu consegui. Mas assim mesmo eu fazia fotografias com sombras Ok. e tudo. Era importante para si controlar as sombras e a luz? Era assim. Porque é isso que é a fotografia, não é? É aí que está. Esse é que é o truque. Ainda, essas técnicas estão consigo. Estão sempre consigo. Não se esqueceu de como é que se faz. Se pegasse numa câmara hoje, fazia um retrato. Talvez. Mas já há muitos anos não faço semelhante coisa, não sei. Não sabe como é que ia resultar? Não sei como é que ia resultar. Eu acho que ia resultar bem. Acha que a fotografia é também uma arte? Ou... É. A fotografia é uma arte. A senhora Uma arte muito grande. considera-se artista? Eu nunca tive esse problema de pensar nisso. Nunca pretendeu ser artista? Não. Mas afinal acabou por ser, se calhar. Não sei. Para muita gente, com certeza que sim. Muitos dos fotógrafos que eu conheço, que fazem trabalhos belíssimos, dizem que não são artistas. Não sei se são ou não. Eu também não me considero por isso. Acha que não? Agora, eu tirei uma fotografia numa reportagem de casamento que ganhámos um prémio pela Kodak. Não sei se foi do seu tempo que a Kodak oferecia. Já foi há muito ano. Não me lembro. Não me Isso é lembro. muito novo. Obrigado. A Kodak de uma vez fez um concurso com noivas que no fim do mês fazia um sorteio, mas a gente mandava as fotografias para lá e eles faziam um sorteio com as melhores fotografias para dar o prémio à pessoa, que era 8 dias na Madeira com tudo pago. E ganhou esse prémio? Ganhei. Lembra-se da fotografia? Ganhei. Eu tinha até essa revistazinha. Eu tinha essa revista E lembra-se da fotografia? Lembro-me da fotografia. Foi um pôr do sol. Ok. E eles mandaram-me, eles queriam dar o prémio, mas julgavam que aquilo era uma sobreposição que a gente tinha feito e mandaram-me pedir o negativo. Para verificarem se era Para verdade. verificar se era certo. Se era uma foto só. Era uma foto só. Também fazia essas montagens com filtros nas lentes para... O meu cunhado é que fazia. Você não fazia? Eu não fazia. Porquê? Porque nunca soube fazer. E se calhar não era preciso. Não sei. O que é que acha? Gostava de ter experimentado? Não sei, foi coisa que nunca me passou. Nunca se preocupou muito com Nunca isso? me preocupei muito com isso. O senhor olhava e gostava do que via e compunha as coisas como queria, não era? Não era Assim. uma coisa simples, E até não é? fazia, uma vez fiz com crianças da Comunhão Solene e cheguei a fazer com noivas. Até uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada. Numa reportagem de casamento, o meu marido não, naquela altura ainda se disparava e depois dava a volta para seguir a outra fotografia. Uhum. Tinha que se mudar de filho. Trancava o negativo. Tinha que se mudar de filho. Eu sei. Uhum. Ele esqueceu-se de mudar e tirou uma fotografia muito engraçada, uns novos. Os novos estavam assim numa ponta da fotografia e tinham outra fotografia embaixo, fez uma sobreposição Sem querer. sem saber o que eu estava a fazer. Pois não imagina, essa fotografia a gente botamos à exposição, que era sempre, a gente expunha sempre uma reportagem de casamento. E essa fotografia foi, na calcula, as pessoas queriam que a gente fizesse uma fotografia igual àquela. E já era difícil porque aquela foi um acidente Era quase. difícil. Mas eu descobri a forma. E eu disse ao meu marido,
e disse assim: esta fotografia tu tiras é assim. E depois ele disse: tu percebes que há nada disso. Eu, pois olha, eu não percebo, mas eu sei, para arranjares uma fotografia igual àquela ou parecida, tens que fazer assim, se quiseres, tem que dizer, não faças. Depois ele nunca chegou a fazer. Eu uma vez no estudo com crianças da Comunhão Solano, Experimentou? eu disse: não, eu vou fazer pela Santa Milce. Eu vou fazer. Eu fiz com uma neta minha. Ok. E depois fiz com outras crianças. Tem uma até com... lembro-me dessa fotografia que tirei com a vela acesa num canto, e depois no outro tirei a criança com o livro na mão a ler. Ok. E Numa fotografia, 2 fotografias numa. Foi isso que eu fiz. Acho que lembro-me bem de ter feito essa fotografia. Como é que a senhora olha hoje para as fotografias? Não para as suas, para as que andam por aí, para que outros tiram. Como é que olha para as fotografias? A fotografia ainda se pode acreditar na fotografia hoje? Você se vir uma imagem, não sei, de um acontecimento, acredita logo que aquilo é assim ou duvida que possa ser montagem? Como é que vê? Há certas coisas que eu vejo que aquilo que é fantasia, que não é uma coisa tirada diretamente. Acho uma coisa, não sei explicar, mas não acho aquilo uma verdadeira Fotografia. sim, uma verdadeira fotografia. Imagem, não é? A imagem, isso é que eu queria chegar. Fez fotografia mais, se calhar, de metade da sua vida. O que é que diria, e isto é uma pergunta que as pessoas fazem muito, as pessoas mais jovens que estão a começar na fotografia, acontece-me perguntarem-me a mim, como é que podem ser melhores fotógrafos, o que é que podem fazer para ser fotógrafos, como é que podem melhorar o seu trabalho. Se tivesse que dar um conselho a mim, por exemplo, o que é que me diria para eu fazer uma fotografia melhor? Precisa de muita concentração. Porquê? Porque é uma coisa muito difícil, a fotografia, para a gente poder transmitir tal e qual como a pessoa é, ou sem divergências nenhumas. Eu acho que isto é uma coisa que vai da pessoa, De quem está a tirar? de quem está a tirar, e não de quem está a ser fotografado. Então aquela fotografia que eu vou tirar é muito de mim também. É sim, senhor. Por isso é que as suas fotografias têm a sua assinatura. A gente vê que elas são suas. E não é difícil vê-las e perceber que são suas, porque são realmente fantásticas. Dona Anaísa, foi um gosto tê-la aqui. Uma honra também ter a primeira mulher da região a tirar fotografias. Muito obrigada. Muito obrigado por ter vindo. Atenção comigo. Eu não merecia tanto. Merecia mais. Merecia muito mais. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada e muitas felicidades para a sua vida. E para si também. E não se esqueça de alguma coisinha que ele disse que ficasse no seu pensamento. Fica tudo. Eu vou-lhe tirar um retrato. Está bem? Pode ser? Obrigado.